Bom dia Elton, bom dia Jairo. Bom dia Jairo, também está comigo aqui, Jairo da Braspol de Guarani das Missões, né? É uma satisfação vir a Guarani das Missões, minha terra natal. Na verdade, nasci em Guarani, em Bom Jardim. Bom Jardim é a terrinha do Santuário de Nossa Senhora de Chenstokhova, que o Elton já acabou de anunciar. Guarani precisa o município estar ligado com a Polônia, porque lá estão as nossas raízes. De lá a maioria do povo de Guarani descende. E lamentavelmente, o tempo nos fez esquecer muito a Polônia. E a Polônia hoje, ela é um símbolo dentro da União Europeia. A Polônia, justamente em 1978, nós tivemos o grato presente da eleição de João Paulo II. João Paulo II, um polonês depois de tantos anos, virou Papa. E quando virou Papa, começou a dar outra conotação, outras sintonias com a igreja em Roma e de Roma para todo mundo. E foi o Papa que se aventurou a viajar pelo mundo inteiro. Foi o Papa que viajou, o Wojtyła, falando em polonês aos poloneses, ele levou mensagens para nós em todos os recantos do mundo. E justamente sobre essas mensagens, uma instituição chamada Stowarzyszenia Wspólnota Polska, sob o patrocínio do Ministério das Relações Exteriores da Polônia, ela confeccionou para nós uns cartazes. Esses cartazes que é objeto de nós estarmos aqui. Esses cartazes estarão expostos lá na Bom Jardim e depois irão para Guarani das Missões, que vamos falar no decorrer do nosso encontro, né? Então, o João Paulo II, ele deu uma alavancada em todos os cidadãos do mundo de origem polonesa, para que se sintam poloneses. Eles não precisam ser poloneses de documento e de nacionalidade, mas que se sintam poloneses. E justamente essa coleção de cartazes leva esse nome, para se sentir polonês. Bytruciem Polakiem. E justamente esse Bytruciem Polakiem, o Papa João Paulo II disse em 1990, depois da Braspol criada. A Braspol foi criada em 1990, em janeiro, em Curitiba, e em outubro desse mesmo ano de 1990, o Papa convocou todos os representantes, o representante de todas as entidades polônicas do mundo, da Austrália, Argentina, o Canadá, França, Rússia e assim por diante, em Roma. Até o nosso presidente nacional da Polônia, o Ryszard Makowicz, está na fotografia dos cartazes, está lá a cara dele. Ele esteve presente lá naquele encontro mundial dos poloneses. E o Papa deu a mensagem para eles, para que eles defendam no mundo inteiro a opinião de que os habitantes do globo de origem polonesa sintam-se poloneses. Não precisam ser poloneses, mas sintam-se poloneses e não esqueçam das suas raízes culturais, religiosas, todos os aspectos. Não esqueçam que suas raízes estão na Polônia. E a Polônia que irradia. A Polônia não está arriscada no mapa. A Polônia estava arriscada no mapa. Inclusive aqui vale a pena dizer, Guarani das Missões mandou um contingente de soldados voluntários entre 1915 e 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, para defender a resistência da Polônia no mapa, para fazer voltar a Polônia para o mapa da Europa. A Polônia estava arriscada no mapa por 123 anos. E esse sentimento dessa história, a gente tem, eu pessoalmente me dou o luxo de desconfiar que os guaranienses já pouco sabem sobre isso. E precisaríamos então, via escolas, via poder público, via igreja, reativar esse sentimento, esse conhecimento da história da Polônia. Só vai fazer bem para o município, vai fazer bem para a paróquia, vai fazer bem para o delegado da polícia, para os soldados da brigada militar, vai fazer bem para todo mundo, para os professores, porque os alunos vão ter mais vontade, mais sede de saber sobre a Polônia, sobre as suas raízes, né? E, aliás, eu já tenho sentido que Guarani das Missões tem muito respeito às outras etnias, né? Os suecos aqui se manifestam e ninguém ridiculariza os suecos aqui em Guarani das Missões.
ninguém ridiculariza os italianos, ninguém ridiculariza os peloduros, assim chamados, né? Tá tudo bem Guarani das Missões. Quer dizer que existe uma coexistência interessante para Guarani das Missões. É um município cheio de multiculturalidade bastante organizada, bastante bonita. Então isso é aprofundar, melhorar. Fala, Elton, me pergunta outra coisa agora. Eu não digo que esteja perdido na história. Algum registro, alguma pessoa deve saber disso que o senhor citou, por exemplo, de Guarani das Missões, ter enviado soldados daqui para defender a pátria-mãe, a Polônia, mas que é desconhecido pela grande maioria da comunidade. Isso eu acredito que é assim como tantos outros fatos, né? E a gente sabe que o senhor é uma enciclopédia ambulante quando se fala, né, de cultura polonesa, né, dessa ligação principalmente de Guarani das Missões, ligação do Rio Grande do Sul, estado que o senhor defende, com a nossa Polônia, né? O senhor tem um pouquinho mais para falar de repente para a gente nesse sentido dessa história tão antiga, né, que muita gente desconhece? Por favor, se aprofunde então, fique à vontade aí para falar, por exemplo, nessa questão dos soldados que foram daqui enviados para lá. Isso se deu no ano de 1915, o senhor disse, né? 15 ou 16, eu precisamente a data não sei, mas foi justamente na Primeira Guerra Mundial, quando a Polônia estava arriscada no mapa. Justamente tinha dois generais, o general Piłsudski e o general Haller, na Polônia. Ditadores, né? Não, eles eram soldados de algum exército. O Piłsudski era soldado do exército austríaco, onde a Áustria dominava. Parte da Polônia era dominada pelo Império Austro-Húngaro. E o Haller, eu não preciso, mas ele era também da região de Cracóvia, assim, se não me engano. Isso também já a imprecisão está aí. Mas o Haller, justamente, ele teve a ideia de juntar voluntários do mundo de origem polonesa para vir até a Europa. Na verdade, a concentração foi na França, porque como é que vão concentrar na Polônia se a Polônia não existia? Então, concentraram na França e lá o contingente todo enorme, são milhares de soldados poloneses do mundo, chegaram ali e lutaram nessa Primeira Guerra Mundial. Recuperaram a independência da Polônia. Em 1918, precisamente no dia 11 de novembro, ficou aceito como o dia do retorno da Polônia ao mapa da Europa. O Papa fala, inclusive, na despedida, um daqueles cartazes. Vale a pena aos ouvintes que forem olhar e convido a todos, né? Convido a todos os guaranienses a olhar os cartazes. E lá o Papa fala de que a Polônia outrora já foi da Europa e agora está na Europa, e ela estava em 2002, ela estava há 2 anos antes da Polônia entrar na União Europeia, na Comunidade Econômica Europeia. E aí, isso era uma espécie de uma transformação para a Polônia. A Polônia, de repente, fica aceita dentro de um clube europeu de países, e bastante novo, novidade total, né? Então, o Papa lembra que essa entrada na Comunidade Econômica Europeia seja boa para a Polônia nos tempos de hoje e não seja uma apagadora dos seus valores, para que ela não se misture com a Europa toda e desapareça como Polônia. Não, ela que entre na grande comunidade, mas permaneça mantendo as suas propriedades. Mas eu me desviei do assunto, dos soldados. Então, houve um recrutamento em Porto Alegre, e esses jovens iam a Porto Alegre. E lá se concentravam. Naquela época a sociedade polônia estava brilhando, e em torno dessa sociedade polônia os jovens embarcaram não se sabe bem a história, se eles foram para Curitiba, de Curitiba, São Paulo, Santos ou Rio de Janeiro, mas foram de navio à França, e lá integraram as forças militares do Haller. Curioso que tem um bairro em Santo Ângelo de nome Haller. Exato. Tá? E eu estou curioso de saber se esse Haller é aquele general polonês que ajudou a recuperar a independência. O Haller, inclusive depois da guerra terminada, ele casou a Polônia com o Mar Báltico, porque recuperou o mar. Sabe que Polônia é um dos países na Europa que tem muito mar, né? Muita costa. Então ele fez um casamento simbólico através do seu anel, ele jogou seu anel para dentro do Mar Báltico, para dizer que ele casa a Polônia com o Mar Báltico. Dizer que recuperou. São histórias.
Tá? Mas vejam que isso é Primeira Guerra Mundial, isso não é Segunda Guerra Mundial, isso é Primeira Guerra Mundial. E dentro desses, seria bom que Guarani conseguisse resgatar essa história de quantos de Guarani, quem de Guarani. Quem eram, né? Quem sabe até um dia a Braspol possa se mobilizar atrás disso, através dos historiadores aqui, e quem sabe erguer uma placa comemorativa, de homenagem a esses voluntários. E aí quando vem algum da Polônia, algum político, vamos chamar assim, ou algum representante da Polônia, ele possa ver essa placa, uma placa com dizeres em polonês também, para que tenha uma ligação, para que tenha um sentido para Guarani, porque me parece que Guarani das Missões vai ser o município que vai sobreviver como polônico. Tem Braspol, luta. Braspol de Guarani das Missões está integrada com a Nacional. A Braspol de Guarani das Missões já é vista pela Polônia, pela Stowarzyszenie Wspólnota Polska, como uma entidade viva. Braspol de Guarani das Missões tem uma sede material, onde os braspolinos se encontram, onde acontecem eventos pequenos, as aulas de língua polonesa, que inclusive a Polônia sabe disso aí. Que aqui acontecem aulas de língua polonesa. Outra, o município de Guarani conduz aulas de língua polonesa para os aluninhos das escolas municipais. Isso continua, né? Jairo? Tá, então, isso é uma beleza. O Jairo, os prezados ouvidos, eu queria dizer que o Jairo Zanata está conosco aqui, está nos ouvindo, está nos olhando que nem uma coruja aqui. Então, sobre esses, para encerrar, sobre esses voluntários foram à Polônia, lutaram por ela, a Polônia voltou ao mapa e eles podem ficar orgulhosos, e a comunidade pode ficar orgulhosa por isso. E nós não ofendemos o Brasil com esse gesto. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência da Polônia. E foi o primeiro país a propor a reindependência da Polônia. Foi Carlos Barbosa, que em 1914, como embaixador do Brasil na França ou na Bélgica, não lembro qual país, tá? Mas ele lá na Europa, o Rui Barbosa, ele declarou na conferência que havia ali, Conferência Mundial, de que Polônia precisa urgentemente voltar ao mapa, porque não é justo que aquele povo de cultura polonesa esteja dominado por três potências. Essa ocasião que a gente tem agora de ver as mensagens do caro Wojtyła, então ela é emocionante. Eu tive o privilégio de receber, né, a gente teve o privilégio na nossa casa de receber os quadros e que vão ser levados para Bom Jardim e depois vão estar expostos aqui. E são, digamos assim, é uma maravilha a gente ver aquilo. Veio lá da Polônia um presente para Guarani das Missões. Então, assim, até agradecer a Polônia, eles não estão nos ouvindo, né? Mas agradecer a Polônia por ter mandado para cá isso aqui e ao André especialmente por ter batalhado para trazer isso para o Brasil, e ele vai ficar alguns dias aqui em Guarani das Missões e depois vai seguir o caminho dele para o Brasil, né? Os quatro. Nós temos que aproveitar e ver essa cultura implícita, dessa religiosidade, esses apelos do Papa, esse Papa que foi um diferencial na elevação da autoestima polonesa também. As comunidades polonesas se sentiram com autoestima bastante elevada por ter este Papa, que vai ser um santo, né? Logo em seguida provavelmente vai ser um santo, e que ele fez com que o prazer, a alegria das pessoas se sentirem polonesas novamente, e ele trabalhou muito para isso. Muito bem colocado, professor. O senhor quer continuar no seu raciocínio? Na verdade, eu pessoalmente fiquei muito contente que Guarani das Missões escolheu. E quem foi a mola mestra para escolher isso aqui foi justamente a Romaria de Nossa Senhora de Częstochowa, lá em Bom Jardim, e o Paulo Marmilis soube dessa exposição, né? E ele digo, mas então me reserva para Bom Jardim, né? Digo, tá, pode ser, né? Esse aqui é o segundo lugar. O primeiro lugar, nós começamos em Veranópolis, um mês inteiro. Certo. Tá. E um dos próximas exposições será em Bento Gonçalves. Aqui em Guarani fica até que dia? O Jairo pode dizer. Para Bom Jardim, lá para o Santuário de Częstochowa,
e eles ficam lá até o final da Romaria, dia 25, né, no domingo. Na próxima semana, no dia 27, eles vão estar expostos aqui no Salão Paroquial até a sexta-feira, dia 30. Então, durante todo o dia vai estar aberto a visitação aqui. As pessoas que não puderem visitar durante a Romaria, a ideia inicial é fazer a visita para aproveitar, visitar o Santuário da Tia Socorro e aproveitar a visita também para conhecer os cartazes lá na Bom Jardim. Quem não tiver condições de ir para Bom Jardim vai ter a possibilidade na semana seguinte de conhecer e visitar os cartazes aqui na cidade, né? Aqui no Salão Paroquial. Eu te desejo um sucesso aqui em Guarani das Missões. Meu colega aí da filmagem aí, Jairo, o professor Jairo, muito obrigado por você, Núcleo de Guarani, terem aceitado isso. O Marino Grulikowski é meu colega, meu companheiro, você é meu colega, companheiro de causa, gratuita. Não ganha um pila. Ele gasta pilas, gasta dinheiro para ser comunitário do Grande Paulo. Tomara que possamos em outras oportunidades receber mais vezes o senhor aqui no estúdio da nossa rádio, né? Foi 9 anos aqui na rádio, acho que foi uma das primeiras vezes que o senhor visitou aqui o estúdio para falar, né? Eu não recordo, né? Eu tenho a impressão que eu tive contato com a Rádio Aliança quando era a Polfest. Uhum. Acho que eu tive. A Rádio Aliança eu estava não posso afirmar isso. Eu não me lembro. Sempre estamos presentes, né? Estamos presentes, né? O senhor está sempre convidado, sempre convidado. Chegar em Guarani das Missões, vem aqui. Nós temos o programa na Chapolsca, que o senhor deve ser conhecedor também, né? Trazer um pouco, falar um pouco com os ouvintes, com os vovôs, com as vovós, trazer um pouco da sua bagagem cultural para Guarani das Missões. Né? Acontece a que horas na Chapolsca? Das 20 às 21h30. É o sarro, né? É o sarro, é a festa do Chimansky. Isso aí é bonito, é isso aí, tem que ser. Através do bom humor, né, a gente vai injetando também a cultura através da música, né, através da conversa, mantendo a língua também viva, né, a língua viva. E o senhor está convidado também. Não sei se vai permanecer alguns dias ainda aqui em Guarani. Se eu pudesse ter tempo. Tá bom, muito obrigado, Elton.